E aí, tudo bem? Preparem-se, porque hoje eu vou falar de uma das tragédias gregas mais poderosas, mais casca-grossa e, claro, mais trágicas que existem. Medeia é uma das obras que está nessa edição que eu tenho de tragédias gregas, da qual eu já fiz 2 no canal, já fiz o Prometeu Acorrentado, já fiz Édipo Rei e agora Medeia, escrita por Eurípides e que teve sua primeira representação lá na Grécia Antiga no ano 431 a.C. Essa é uma tragédia que deixou tantas marcas que ela já virou peça escrita por Chico Buarque e filme de Paulo Pasolini. Sem sombra de dúvidas, um clássico que veio da antiguidade para continuar perturbando mentes até os dias de hoje. E para começar a entender qualquer tragédia grega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer aquela história de bonzinhos, malzinhos, coitadinhos, vilões. Esqueçam isso. Nessas tramas, todo mundo tem o diabo no corpo. Todo mundo é capaz de cometer uma atrocidade e todo mundo é um pouco vilão. Se a gente pensar que até os deuses gregos eram criaturas humanizadas, com fraquezas e capazes de cometer atos reprováveis, imagine então os humanos normais, de carne e osso, aqueles que não têm a capacidade e os poderes divinos. E a primeira coisa que aparece para a gente entender a Medeia é que ela é uma mulher destacada, ela não é exatamente como a maioria das mulheres de seu tempo. A gente sabe que lá na Grécia Antiga os casamentos eram arranjados, as famílias organizavam o destino das mulheres. No caso de Medeia, ela era uma mulher que era dona do seu próprio destino. Uma mulher que não casou porque o pai mandou, com quem o pai queria, ela tomou conta do seu próprio destino. E essa é a primeira situação que a gente encontra nessa tragédia. Medeia se casou com um herói grego, o Jasão, pelo menos um dos mais famosos heróis gregos. E ela casou com ele depois que se apaixonou por ele em uma viagem que o herói fez a Cólquida. Medeia conhece Jasão e não só se apaixona por ele, como ainda o ajuda a conseguir alcançar o seu feito, que lhe daria fama eterna no panteão de heróis da Grécia Antiga. Então Medeia estava lá tranquila e Jasão é enviado pelo seu tio Pélias, um habilidoso político, que com medo de perder o trono para o sobrinho, dá uma missão impossível de ser concluída, imaginando que Jasão ia morrer e ele ia poder ficar tranquilo, sem ameaças ao seu trono. O tio de Jasão não contava com a força do amor. Medeia se apaixona por Jasão, que se apaixona por Medeia, e ela é capaz de fazer qualquer coisa para que o herói conseguisse concluir sua missão. E qualquer coisa mesmo. Medeia foi capaz de provocar a morte de seu irmão e de seu pai, que eram soberanos na Cólquida, para facilitar, para abrir o caminho de Jasão e para que ele conseguisse concluir o seu feito e assim poder voltar à sua terra como soberano. Volta à terra dele casado com Medeia. E muito embora Medeia fosse uma mulher diferente do seu tempo, é possível que na sua cabeça tivesse ali um toque de conto de fadas. Ela talvez acreditasse que depois de tudo que ela fez, ela se casaria com Jasão e os dois viveriam felizes para sempre. Mas estamos falando de uma tragédia grega. Depois dessa contextualização que o coro nos faz, a história da tragédia começa de fato já numa situação crítica. O início da história propriamente dito nos dá conta de que Jasão não conseguiu honrar o seu casamento e troca Medeia para se casar com a filha de Creonte, o rei de Corinto. Na cabeça do herói, era uma forma de conseguir mais poder do que ele já tinha. E é claro que Medeia não fica absolutamente contente com essa situação. Ela fica revoltada, se sente traída e até
faz um desabafo sobre a terrível situação das mulheres na Grécia. Para vocês verem que essa questão da igualdade de gênero não é uma coisa nova. Até mesmo na obra de Eurípides ela já é levantada, essa bola já é levantada, que nem sempre as mulheres aceitavam essa situação desigual. Só que Medeia, além de ser uma mulher de personalidade forte, era também conhecida como feiticeira, capaz de realizar poções mágicas. Afinal de contas, todo mundo também conhecia a sua história que levou ao seu casamento com Jasão. Sabia que ela era uma mulher capaz de muitas coisas. Portanto, o rei Creonte, sem pensar, sem titubear, decide expulsá-la do seu reino. Decide exilar Medeia. E como eu disse, todo mundo nessa tragédia é capaz de cometer uma vilania. Vejam que o rei Creonte, de certa forma, também foi meio covarde ao fazer isso com uma mulher que acabava de ser traída. E decide expulsá-la com os 2 filhos que ela tinha com Jasão. Ou seja, nem nas crianças o rei também pensou. Vocês vão vendo que todo mundo tem seus defeitos. Jasão, ambicioso, ávido pelo poder, o rei Creonte, pragmático, e Medeia, até então, vai ficando cada vez mais possuída pela raiva. E aí temos Medeia sentindo-se traída, com seu orgulho ferido e abandonada pela pessoa que ela amava e que ela foi capaz até de tirar a vida dos seus próprios familiares para ser feliz com o herói de caráter duvidoso, Jasão. Medeia está enfurecida e não tem dúvidas de que a única solução é a vingança. E como eu disse lá atrás, Medeia não se encaixa muito nos estereótipos. Sua bravura é até maior se comparada à do herói Jasão. Ela também tem aquelas técnicas de feitiçaria, que ela é uma herdeira das bruxas gregas, das feiticeiras da Grécia Antiga, e ela também tem um destacado dom de oratória. Medeia também é uma pessoa que sabe argumentar, que sabe convencer os outros com a palavra, que, aliás, é uma das características muito valorizadas pelos gregos. E com essa habilidade em suas palavras, ela consegue convencer o rei Creonte, que havia determinado a sua expulsão imediata do país, de Corinto. Ela vai lá, consegue convencer o rei Creonte a ter mais um dia, a ganhar mais tempo suficiente para que ela pudesse colocar em prática a sua vingança. E é claro que a receita de sua vingança contará com os ingredientes de feitiçaria, da capacidade de Medeia de criar venenos e poções que pudessem causar mal às outras pessoas. Medeia assume uma personagem e também mostra seus dotes de atriz. Com um discurso bem elaborado, ela se mostra arrependida, fala com Jasão, que se arrepende dos seus atos e, como prova do seu arrependimento, enviará até presentes para sua noiva. Jasão, que além de ser ambicioso, parece não ser lá muito inteligente, vê sinceridade na mudança repentina de Medeia e comemora e celebra esse fim pacífico. Só que, é claro, os ornamentos maravilhosos que Medeia vai dar para sua noiva estão envenenados. E quem toca, morre. A noiva de Jasão, quando recebe os presentes, fica encantada com a beleza daqueles ornamentos e acaba vestindo imediatamente e quase que morrendo tão imediatamente quanto. Desesperado de ver a filha naquela situação, definhando, o rei Creonte vai e tenta fazê-la voltar, tenta tomar alguma atitude. Mas como ele toca nos objetos que estão enfeitiçados por Medeia, o rei Creonte também acaba sucumbindo à magia de Medeia. E em todos esses atos há sempre o acompanhamento do coro, que vai, quando necessário, explicando as coisas pra gente, e quando necessário,
conversando com os personagens, colocando os dilemas éticos sempre em primeiro plano. E até então, o coro estava favorável à Medeia. Sabia do seu sofrimento, compartilhava com ela a necessidade até da vingança, mas tragédia grega não é assim. É claro que a Medeia poderia parar por aí. O assassinato de uma pessoa inocente como a noiva de Jasão não é lá uma coisa das melhores a ser feita, mas até que a gente compreende a sua necessidade de vingança. Só que Medeia e a tragédia grega não estão aí para confortar os nossos corações, para acalmar os nossos sentimentos. E ela precisa ir além, e a tragédia grega precisa ir além da compreensão simples, além dos nossos escrúpulos. Completamente tomada pela sede de vingança e pelo sentimento de orgulho ferido pela traição, Medeia acha que a sua vingança ainda não está completa. Medeia resolve assassinar os próprios filhos que teve com Jasão e assim causar uma dor ainda maior no herói. Mesmo que ela também sofresse tanto quanto ele, ela acreditava que valeria a pena causar tamanho sofrimento para assim concluir definitivamente a sua vingança. Além do que, ela também temia que os seus filhos acabassem mortos como vingança da família do rei e da princesa que acabaram morrendo pela feitiçaria de Medeia. Mas é óbvio que o ato de Medeia é injustificável e até o coro da peça, que até então estava ao lado da heroína, resolve dizer para ela que ela não deve fazer isso, que isso não é correto. Mas Medeia está irredutível e leva a cabo a sua ideia de vingança. E faltam palavras para nomear a sensação depois de que Medeia comete esse ato terrível. Mas é assim que se encerra essa tragédia de Eurípides. Se vocês quiserem saber o que acontece com Medeia no fim, vocês podem me escrever que eu conto para vocês. Só vou dizer que na última estrofe, Eurípides escreve que muitas vezes os desígnios dos deuses nos deixam atônitos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês também sugiram outras tragédias, mitos, lendas, coisas que eu adoro ler para falar aqui no canal. Espero também que vocês sigam o Cultbook no Instagram lá, no perfil é @buquinista. Valeu e até a próxima!